Gente, vamos orar mais um pouquinho? Nunca é demais, né? Para o Senhor acalmar o nosso coração. A gente deu risada, a gente se distraiu. E aí que o Senhor volte os nossos pensamentos para Ele, para ouvir da palavra dEle nessa noite, amém? Fecha seus olhos. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos na sua casa, Senhor. De sermos família espiritual, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque um dia o seu Filho abriu o caminho. E somos parte da família de Deus. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos por isso. Obrigado porque nós podemos estar aqui e ouvir das suas santas palavras. Obrigado porque nós podemos estar aqui, Senhor, sendo encorajados, Senhor, sendo ministrados pelo seu Espírito, recebendo da sua presença. Obrigado, Senhor. Eu peço que a sua graça seja derramada sobre nós nessa noite. Eu oro, Senhor, para que mentes e corações sejam levados cativos a Cristo Jesus nessa hora. Que o seu Espírito tenha liberdade nessa casa. Senhor, nós declaramos, você é bem-vindo aqui. Nós desejamos a sua presença. Espírito Santo, nós honramos a sua presença. Nós honramos você aqui. E nós te desejamos. Toma os nossos corações nessa noite, toma os nossos pensamentos. Nós queremos ouvir a sua voz nessa noite, Senhor, e sermos transformados para a glória do seu nome, Senhor. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3. Em tempos difíceis, eu vejo o Senhor sempre nos lembrando dos fundamentos, daquilo que sustenta o nosso coração em meio a dias difíceis, em meio a adversidades, em meio a provações. E é tão lindo a gente ver o amor de Deus, a fidelidade dEle para com o seu povo, sempre tentando nos trazer para perto, sempre nos consolando com as suas palavras. E as mesmas verdades que encorajaram e consolaram o meu coração durante esses últimos dias, eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E o meu profundo desejo é que você também receba da mesma porção que o Senhor derramou sobre o meu coração. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, no verso 3, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado.
Através das Escrituras, nós lembramos da viva esperança que nós temos e da fé em Cristo Jesus, que nos sustenta nos dias difíceis. E eu amo como a palavra de Deus, ela vem para nos vivificar, e ela nunca volta vazia. E aqui falando um pouco de esperança, de um modo geral, a esperança fala de um futuro, ela fala de uma expectativa, ela fala de algo que está por vir. E a fé, ela fala de uma firme confiança, de uma firme convicção. E eu vejo a esperança se apresentando para nós de duas maneiras. Nós falamos a respeito da bendita esperança, é aquilo que nós aguardamos no Senhor, é o Messias, é a promessa, é o reino que vem. Com grandes expectativas, nós aguardamos pelo dia do Senhor, amém? E nós também temos a esperança, aquela que nos toca hoje, que fala a respeito de por quem eu vivo e fala da vida que eu levo hoje. E isso tudo pela fé em Cristo Jesus e o poder da sua graça sendo manifestado em nós. Então a esperança, ela não é só algo que está para acontecer, mas ela é algo que se manifesta na minha vida hoje, em como eu vivo hoje, em como eu vejo a vida cristã hoje. Então ela é uma esperança do porvir, mas ela é uma esperança do agora. O Senhor, em sua infinita misericórdia conosco, assim como a gente leu ali no texto, nos fez nascer de novo através de Cristo Jesus e através do seu sacrifício e da sua ressurreição. Ele nos deu a oportunidade de vivermos em novidade de vida, vivemos uma nova perspectiva de futuro. O Senhor, através de Jesus, nos fez filhos amados, partes da família de Deus, amém? Todos creem nisso, aleluia? Então agora nós temos uma esperança. Essa esperança. Nós somos sustentados pela certeza de que tudo novo se fez. E de que há uma herança guardada para nós. Nós caminhamos em cima dessa certeza, nós somos sustentados por essa verdade. Então, o nosso grande esforço diário, qual seria? O que seria essa esperança no nosso dia a dia? Eu creio que o nosso grande esforço diário seria nós nos lembrarmos disso todos os dias com afinco. Seria diante de circunstâncias, diante de situações, diante de provações, diante de obstáculos que nós temos no dia a dia, nós nos lembrarmos dessas verdades. Nós não nos esquecemos desse firme fundamento da palavra de Deus, amém? Romanos capítulo 15, no verso 4 diz assim: tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Dia após dia, nós somos lembrados do motivo da nossa esperança. Mesmo em meio aos dias difíceis, nós somos lembrados qual é o motivo da nossa esperança. E a promessa de Jesus, ela nunca foi de uma vida cristã de calmaria. Nunca será apresentado por nós e as Escrituras também não apresentam um evangelho aonde disse, aceite Jesus e você não terá mais problemas, a sua vida vai ser tranquila, você não vai ter mais adversidade, você não vai ter mais provação. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho? Não. Mas Jesus disse assim, em João 16, verso 33. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem.
tenham coragem, eu venci o mundo. E vocês sabem o que quer dizer ter bom ânimo? O significado de bom ânimo é você ter esperança, é você ter confiança, é você ter alegria, e você não desanimar diante dos desafios. Então Jesus disse: tenham bom ânimo. Em mim vocês terão paz. Essa é a chave. O apóstolo Pedro, ali naquele texto, na carta dele, como nós lemos, ele inicia encorajando os irmãos, assim como muitas cartas do Novo Testamento. Lembrando das misericórdias do Senhor, que por meio de Cristo nós provamos de uma nova vida espiritual, e que isso nos sustenta e nos enche de confiança diante do futuro. Então, ele também fala a respeito de uma viva esperança, e que há uma herança incorruptível que nos aguarda, e que não pode ser roubada, que não se deteriora. E essa esperança que nós temos, ela está completamente baseada, sustentada no caráter imutável de Deus. Por isso, ninguém pode roubá-la, por isso ela não muda, por isso ela não se acaba, porque ela está sustentada por quem Deus é, que também é imutável, que também não se acaba, que também não sofre mudanças conforme as circunstâncias. Então a esperança viva que é apresentada para nós, que é dada a nós por Deus, ela não sofre alterações diante das circunstâncias. Isso nós aprendemos nas Escrituras. Nós temos uma vida de confiança e de satisfação baseado na revelação de Cristo Jesus. Então a minha vida de esperança, ela é baseada naquilo que eu conheço de Deus. Porque se a minha esperança vem do Senhor, quanto mais eu o conheço, mais esperança eu tenho. Conhecendo os atributos de Deus e me relacionando com eles, eu aprendo a me relacionar com a esperança, e eu não sou confundido no dia da tribulação. E assim eu tenho certeza em quem eu tenho crido, amém? Então Pedro segue dizendo que por meio da fé que nós temos, nós experimentamos do poder glorioso que nos protege, nos guarda, nos sustenta, até que Cristo venha. Até que possamos receber por completo essa promessa de Deus. Então nós temos a viva esperança que nós usufruímos hoje, e nós temos a bendita esperança, aquela esperança daquilo que nós aguardamos, da volta do nosso Jesus, do retorno dele nessa terra. E então o texto segue dizendo: portanto, alegrem-se. E eu vejo que muitas vezes nós lemos muito a respeito de alegrem-se em muitos livros do Novo Testamento. E muitas vezes é desafiador nós vemos que Paulo, em meio a correntes, falavam: alegrem-se. E aí você passava 2, 3 versículos: alegrem-se. Ei, mas alegrem-se. Diante das tribulações, diante das provações, diante das circunstâncias, o Senhor diz para nós: alegrem-se. E eu acredito, queridos, que essa alegria é porque nós temos o privilégio. Nós temos o privilégio de sermos moldados pelas provações. Nós precisamos que o nosso coração olhe para as circunstâncias, e olhe para as provações, e olhe para as aflições,
com um olhar de esperança e de fé, vendo que o Senhor está transformando o nosso interior. Então nós não podemos olhar com um olhar negativo, ou como se o Senhor estivesse tentando nos destruir. Nós estamos sendo provados na nossa fé, nós estamos sendo provados na nossa esperança, e isso é um privilégio, porque nós conhecemos mais ao Senhor, e nós podemos perceber, através das provações, através das circunstâncias, o Cristo que está sendo formado dentro de nós. Mesmo que ao nosso redor as circunstâncias estejam desfavoráveis, firme está o nosso coração na viva esperança. E o texto segue dizendo a respeito da nossa fé. Então as circunstâncias mostrarão que a nossa fé é uma fé verdadeira. Ela não é uma fé fingida, ela não é uma fé ingênua, ela não é uma fé que se baseia em circunstâncias. Então ela não é uma fé que ela pode sofrer alterações. Então no dia que eu estou bem, a minha fé, ela é boa, ela é forte, ela é sustentada. Mas no dia que eu estou mal, a minha fé é inexistente. Não. Nós temos uma fé madura. Nós temos uma fé baseada naquilo que nós sabemos de Deus, não naquilo que nós sentimos de Deus. Nós não temos uma fé rasa, nós temos uma fé sustentada nas Escrituras. Nós não temos uma fé boba. Sabe o que é uma fé boba? Uma fé infantil? É aquela fé que depende das suas emoções, é aquela fé que depende dos seus sentimentos. Então a sua fé e a sua esperança, ela está sujeita a como você se sente, a como te tratam, a como você está naquele dia, a como você está vendo o mundo. Nós não temos essa fé, amém? Nossa fé, ela não é interesseira, porque a nossa fé não se baseia em recompensa terrena, mas ela se baseia numa herança superior. Que o Senhor fortaleça esse tipo de fé aqui nessa noite, em nome de Jesus. O modo como nós vivemos e como nós reagimos às circunstâncias vai demonstrar a maturidade dessa fé, vai demonstrar a maturidade dessa esperança que nós temos, vai demonstrar a revelação que nós temos dessa bendita esperança, que trabalha ou não no nosso interior. E a forma como nós vivemos o presente, queridos, expressa totalmente a forma como nós vemos a nossa bendita esperança, a forma como nós vemos o que está por vir, a revelação que nós temos daquilo que Jesus está fazendo e fará aqui na terra. Eu estou de fato vivendo como quem espera pelo retorno de Jesus, como quem tem isso como uma chama acesa no interior. Quantas vezes você lembrou dessa bendita esperança essa semana? Quantas vezes essas verdades do retorno de Jesus incendiaram o seu interior nessa semana e te encheram de esperança? Diante de algumas situações que você teve essa semana, quantas vezes você se lembrou que o Senhor te sustenta com fé e esperança? Assim como Pedro estava encorajando esse povo nessa carta, assim essa palavra nos encoraja nessa noite. Assim como eles estavam vivendo num império cada vez mais hostil, nós estamos vivendo dias assim, cada dia mais desafiadores.
nós seremos cada dia mais desafiados na nossa fé, nos nossos fundamentos. Dias difíceis estão por vir. E não adianta a gente dizer: não, fica tranquilo, vai melhorar, vai ficar tudo ótimo. Queridos, no Senhor nós sabemos que os dias serão gloriosos, mas serão dias gloriosos em meio à dificuldade, em meio à provação, em meio às circunstâncias que nos levarão ao limite da nossa fé. E nós precisamos estar afirmados e sustentados na palavra de Deus. Nós precisamos estar ancorados nessa esperança que não nos deixa vacilar. O verdadeiro cristão não pode tirar os olhos de Jesus e dessas verdades que amparam o nosso coração, essas verdades que sustentam o nosso coração. Não perca Jesus de vista, não perca aquilo que Ele está fazendo de vista, não perca a bendita esperança de vista. E essa semana, enquanto eu orava a respeito do dia de hoje, o Senhor trouxe muito no meu coração a respeito de pessoas que estavam sendo roubadas na sua esperança, pessoas que estavam sendo roubadas na sua fé. O seu vigor para com as coisas do Senhor estava se acabando, estava vacilando. Havia uma dificuldade de entendimento. E em nome de Jesus, o Senhor vai trazer luz sobre isso hoje. O Senhor vai trazer entendimento para nós. O Senhor vai nos fortalecer nessa noite, nos encorajar. Nossa fé ser provada é a oportunidade, como eu já disse, de vermos Cristo sendo formado em nós. E queridos, muitas vezes nós estamos como aquele sentimento do salmista: Senhor, mas por que o ímpio está prosperando? Mas Senhor, por que as coisas estão acontecendo com o outro e não acontece comigo? Senhor, você está vendo isso que está acontecendo? Porque nós temos uma sensação de que o Senhor não está nos olhando durante a nossa provação e durante a nossa aflição. Mas o Senhor diz em Salmo 37, para que os nossos olhos não se apeguem à falsa prosperidade do ímpio. O nosso coração precisa confiar no Senhor, naquele que é fiel e justo. Ao ímpio resta o juízo. Então nós não devemos desejar a vida do ímpio, amém? Por isso, queridos, nós que estamos aqui diante do Senhor, passaremos por esse fogo, passaremos por esse refino do Senhor, passaremos por provações, para que possamos ser provados e atestados naquilo que nós acreditamos, para que possamos ser desenvolvidos, para que possamos ser maturados. À medida que nós vamos crescendo em revelação do Senhor, à medida que nós vamos crescendo na nossa jornada, a nossa fé, ela também precisa crescer, ela também precisa amadurecer. A fé que nós tínhamos lá quando nós nos convertemos, ela precisa passar por esse processo de se desenvolver, para que ela seja uma fé madura agora, nessa jornada de maturidade que você tem anos depois. Conforme nós vamos avançando nessa corrida, vai exigindo muito mais de nós,
vai exigindo muito mais do nosso entendimento, da nossa revelação, vai exigindo muito mais da nossa esperança no Senhor. As nossas pernas já não estão mais tão vacilantes assim, nós estamos mais fortalecidos, nós somos mais fortes. Quanto mais perto do Senhor nós estamos, quanto mais dele nós temos, mais fortalecidos nós somos, menos vacilantes nós seremos, mais o nosso coração estará firmado. O dia presente não pode nos deixar tão submersos em circunstâncias que nós perdemos de vista aquilo que Jesus está fazendo, que nós perdemos de vista a sua palavra. Muitas vezes, querido, nós somos tão envolvidos pelas circunstâncias, muitas vezes nós somos tão envolvidos pelos nossos problemas, muitas vezes nós estamos tão envolvidos. Eu compartilhei isso no sábado aqui no Rocks, a respeito do nosso coração enganoso e como ele é tentado a buscar sempre os próprios interesses, a buscar deuses para si. E muitas vezes nós estamos tão submersos nisso, que nós não vemos, que nós nos perdemos em nós mesmos. Nós não vemos aquilo que o Senhor está fazendo, então nós vivemos dia após dia, quase que num lugar de apatia diante do Senhor. Então nós vamos aos cultos, nós pedimos que o Senhor resolva os nossos problemas, e nós não enxergamos o desenvolvimento que há diante de nós, nós não enxergamos a revelação que está diante de nós. Mais palavra, mais de Jesus, mais fome, mais sede, mais entendimento espiritual, mais discernimento espiritual. Romanos capítulo 15, versículo 13. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. As Escrituras estão cheias de palavras que nos encorajam a não desanimarmos, a não desistirmos, a termos a nossa esperança transbordando em nós, a termos uma alegria depositada em nós que ninguém pode roubar. E então você pode dizer: ah, pastora, talvez seja fácil você falar isso, talvez seja, a teoria ela é bonita, mas você não sabe quais têm sido os meus desafios. Você não sabe quais têm sido as dores do meu coração, qual tem sido o luto que eu tenho enfrentado, qual tem sido a aflição do meu coração. E realmente, talvez eu não saiba. Talvez eu não faça ideia do que você esteja vivendo hoje na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Mas uma convicção eu tenho: Deus sabe. Nada passa despercebido ao nosso Senhor. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. E em momento algum Ele deixou o seu cuidado e a sua soberania sobre a sua vida. Então, quando o Senhor diz: tenha bom ânimo, não é uma palavra antiga, dita aos discípulos, que não serve mais para nós. Não, queridos, o Senhor está dizendo isso para nós hoje. Tenha um bom ânimo, tenha a alegria, tenha a paz que eu te dou. Traga à memória aquilo que te dá esperança.
transborde. Eu estou aqui para te capacitar para isso. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Existe um lugar seguro, existe um lugar de cuidado. Existe um lugar onde nós somos sustentados em meio à nossa dor e em meio ao nosso sofrimento. Nós não estamos sozinhos. A esperança, ela não é uma condição de otimismo. A esperança não é você ter pensamentos positivos. Eu tenho esperança, eu sei que vai dar tudo certo. Se eu disser vai dar certo, é porque vai dar certo. Não, isso não é a esperança bíblica. A esperança bíblica, ela fala sobre uma corajosa confiança. Exige de nós uma coragem para continuar confiando, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor, independente do cenário que está ao nosso redor. Ela é uma corajosa confiança. Essa é a esperança que é dada a nós pelo nosso Deus. Não depende de circunstância favorável para existir. Deus é a fonte de toda a esperança. E assim como Deus não depende de circunstância favorável, vamos lá, nossa esperança também não. Nossa fé também não. O poder do Espírito de Deus é manifesto naqueles que depositam a sua fé e a sua confiança em Deus. E com isso eles transbordam de esperança. É isso que o Senhor faz, é isso que o Espírito de Deus faz. Ele nos capacita, através da sua graça, através do seu poder. É aquela paz que ninguém explica, é aquela alegria que ninguém explica. Essa é a vida do crente, aleluia. O Brasil está assim, o Brasil está assado. Isso não moverá a nossa esperança do lugar. Isso não mexe com a nossa fé. E não é uma alegria no sentido comportamental. Muitas vezes a gente tem essa falsa ideia de que a alegria falada na Bíblia é sobre você estar sorrindo o tempo todo, e é muito confundida com temperamento. Nós não estamos falando disso. A alegria expressa na Bíblia não está falando sobre você dar gargalhadas em meio à sua dor. Está falando sobre uma condição interior que foi desenvolvida de fé e esperança. Está falando de uma condição do coração, uma condição interior. Eu creio, então eu me alegro nessa esperança. Eu creio, eu tenho convicção, então eu me alegro diante disso, porque o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força. E eu vejo uma problemática nos nossos dias, eu vejo um empecilho, digamos assim, que vem de encontro como se fosse um inimigo da nossa fé e da nossa esperança, que eu diria que é a murmuração e o descontentamento. Quando nós falamos a respeito de fé e esperança, nós estamos falando de um coração que está completamente satisfeito no Senhor, amém? Quando a nossa fé e a nossa esperança, ela está sendo vacilante, ela está sendo roubada de nós, claramente nós entraremos nesse lugar de murmuração e de descontentamento. Os nossos olhos já não estão mais em Jesus, a nossa fonte de satisfação, mas nós voltamos os nossos olhos para nós, para os nossos problemas, para as circunstâncias. Então nós entramos num ciclo de falar: Senhor, você está vendo isso que está acontecendo? E então a nossa revelação de Jesus é roubada de nós.
E sabe, queridos, murmurar acostuma. A gente acostuma a ver problema em tudo que está acontecendo, a gente costuma reclamar de tudo que está acontecendo à nossa volta, e muitas vezes a gente tem os ouvidos tapados para ouvir a voz de Deus, tentando dizer: ei, estou aqui falando com você. Mas você está num ciclo de murmuração, num ciclo de descontentamento tão forte, que o Senhor nem é ouvido. A murmuração faz de nós crentes incrédulos. E existe até uma oposição, né? Crentes, que são os que creem, incrédulos. Crentes incrédulos. A murmuração, ela também é um louvor, ela é uma oração a Satanás. Porque aquilo que é elevado a Deus se chama ações de graças. A murmuração, ela é o contrário de ações de graças. Então, o Senhor não está recebendo isso, mas Satanás está aí com muita alegria. Isso nos afasta de Deus. Isso nos torna crentes vacilantes. Isso nos torna refém das circunstâncias. Isso nos torna vulneráveis na nossa fé e na nossa esperança. Então, em nome de Jesus, que o Senhor tire do nosso coração toda murmuração, todo descontentamento. Nele nós temos tudo que nós precisamos. Se há alguma dificuldade de ver aquilo que o Senhor está fazendo, se há alguma dificuldade de ter satisfação, entre no lugar de oração. Peça ao Senhor para que mude essa realidade. Vamos fugir desse lugar, amém? Filipenses capítulo 2, no verso 14 diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Quando você se torna um murmurador descontente, você se torna igual àquele que não crê no Senhor. Então nós nos tornamos iguais e não luzeiros. E as Escrituras nos dão um caminho. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança. Existe uma esperança proposta para nós que não nos é roubada. Sejam pacientes na tribulação. Queridos, diante de uma circunstância adversa, diante de alguma aflição, não seja aquele cristão que sai se debatendo. Sabe aquele cristão que não consegue olhar para a situação antes de tomar uma decisão, antes de buscar o Senhor? Ao invés de procurar o que o Senhor tem a dizer a respeito daquela circunstância, já sai querendo resolver do seu jeito, do seu modo. E aqui está falando: sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverem na oração. Não é orar uma vez, não é orar 2 vezes, não é orar 3 vezes, é ser perseverante. Na oração, nós nos relacionamos com o Senhor. Na oração, nós contemplamos ao Senhor. Na oração, nós recebemos do Senhor aquilo que nós precisamos. E então você será paciente, e então você irá se alegrar na sua esperança. Aguardar a bendita esperança é viver hoje de forma responsável e piedosa. Existe uma responsabilidade numa fé madura.
Nós não somos crianças que são levadas pelos seus sentimentos e emoções. Nós temos uma fé madura. Nós temos uma fé responsável e uma fé piedosa. O que é ser piedoso? É estar diante do Senhor, é ser zeloso, é ser irrepreensível, é estar no lugar de oração, é contemplar ao Senhor, é colocá-lo como primeiro mandamento, é amá-lo acima de todas as coisas, é ter uma vida de serviço, assim como Jesus fez. A esperança nos empurra para essa vida de responsabilidade e de piedade. A esperança encoraja a minha fé e transforma a minha forma de viver para que eu agrade a Deus. E então nós nos posicionamos de forma madura diante das situações, declarando verdades de Deus que protegem o nosso coração, que transformam o cenário ao nosso redor. Nós temos mudado o cenário ao nosso redor? Ou nós temos nos conformado com ele? A nossa fé e a nossa esperança têm nos movido para esse lugar? Ou nós estamos vivendo dias de conformidade, dias de apatia? Tito, capítulo 2, no verso 11. Quem quiser abrir, Tito, capítulo 2. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Os cristãos não esperam apenas porque desejam, mas porque sabem. Sabem que o futuro não é incerto e nem depende de algo que possam conquistar, mas eles são guiados pela ética do reino de Deus e vivem uma vida de serviço. São instrumentos de cura e reconciliação e sabem responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há neles. Nossa esperança será vista por todos, porque ela molda a nossa forma de viver. E então eles nos perguntarão qual é a razão da sua esperança, qual é a razão da sua alegria, qual é a razão da sua fé. 1 Pedro capítulo 3, no versículo 14. Mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Felizes vocês serão. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Não fiquem amedrontados. Não se deixem abalar. Não deixem que roubem a fé de vocês. Não deixem que roubem a esperança de vocês. Qual é a razão da nossa esperança? Nós precisamos estar prontos para responder isso com firmeza. Qual é a razão da minha esperança? Cristo. A pedra angular, o firme fundamento, aquele que era, que é e que há de vir.
Por isso a minha fé e a minha esperança não podem ser abaladas, porque ela está firmada em Cristo Jesus, aquele que não pode ser abalado, aquele em quem não há sombra de dúvidas. Contemplar a Cristo, estar totalmente nele é o que sustenta a nossa esperança. Quando nós depositamos a nossa esperança inteiramente em Jesus, nós não seremos decepcionados. Nós não seremos decepcionados. Para algumas pessoas, a esperança está no dinheiro. Então, quando ela está com a conta cheia, então quando ela tem um salário bom, quando ela pode adquirir coisas, ela tem a sensação de que a sua fé está forte, ela tem a impressão de que a sua fé vai bem, ela tem a sua esperança, um sentimento de esperança muito bom. Mas quando a crise vem, ao menor sinal de falta de dinheiro, a esperança vai embora e a fé é abalada. E então vem o descontentamento. E então vem a murmuração no coração. Outras pessoas têm a sua esperança na carreira. Então, se eu estudar muito, se eu tiver um ótimo emprego, se eu for um homem de sucesso, então a minha vida vai ser boa. Então os meus dias serão bons. E então é só eu viver tranquilo, esperando que Jesus venha. Ou tem algumas pessoas que têm a sua esperança em outras pessoas. E o que mais nós temos visto nos últimos dias é o Senhor abalar pessoas. É o Senhor abalar ministérios. É o Senhor abalar ídolos que foram levantados em nossos corações, de expectativas que nós colocamos em homens. Muitas pessoas, no tempo em que nós vivemos, têm colocado a sua esperança em grandes ministros, em grandes homens que têm feito coisas grandiosas aos nossos olhos. Mas a palavra fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nossa expectativa tem que estar no Senhor, que está fazendo algo através desses homens. Porque esses homens podem cair, assim como nós temos visto isso acontecer. Não coloque as suas esperanças em pessoas. Coloque a sua esperança no Senhor. Não coloque a sua esperança nas riquezas, porque elas se acabam. Nós não estamos construindo reino algum nessa terra. O nosso reino está sendo construído num lugar onde ele não pode ser abalado. As nossas riquezas estão sendo construídas num lugar onde ela não pode se acabar. Amém? Como fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Nossa fé está sendo experimentada e ela está sendo provada. Talvez você aí no seu lugar consiga elencar vários momentos, várias situações de adversidades que talvez você nem tenha resposta para isso. Senhor, isso simplesmente chegou e eu talvez nem saiba o que fazer com isso que está acontecendo. Fui tomado de surpresa. Talvez você esteja passando por alguma aflição, por algum tipo de provação. Mas eu quero te encorajar a olhar para essa circunstância hoje e ver o Senhor te aperfeiçoando.
ver o Senhor te refinando, assim como o fogo faz isso com o ouro. Ver o Senhor te levando para um lugar de confiança e de piedade. Ver o Senhor te levando para um lugar de viva esperança. Ver o Senhor te levar para um lugar onde a sua fé não pode ser abalada. Quando nós somos provados, é a oportunidade que nós temos de receber uma porção nova de fé do alto. Passar de nível. É a oportunidade de nós sermos amadurecidos e de nós termos Cristo sendo formado em nós. Jesus será glorificado em cada uma das nossas circunstâncias, porque a nossa fé não será abalada e a nossa esperança não será perdida, amém? Porque Ele é digno. E queridos, essa semana, refletindo a respeito dessas coisas, a respeito da nossa fé, a respeito da nossa esperança, eu vejo que a igreja, ela precisa amadurecer no entendimento dessas coisas. Nós precisamos amadurecer no nosso entendimento de esperança e fé, para que nós não sejamos abalados, para que nós não sejamos levados pelo nosso coração enganoso, para que nós não sejamos pegos em infidelidade para com o Senhor. Essa noite o Senhor, eu creio, está derramando sobre nós uma nova medida de fé e esperança, para nos sustentar para uma jornada. Existe uma corrida nos foi proposta, e nós vamos corrê-la com intensidade, com alegria, com firmeza, sem nos desviarmos, sem desistirmos, sem desanimarmos. Essa noite o Senhor está falando, eu quero chamar os cansados, os sobrecarregados, eu quero chamar aqueles que talvez estejam desistindo, talvez aqueles que perderam a esperança de vista. Não é desejo de Deus que nós sejamos destruídos. Talvez esse seja um engano que encontrou o seu coração em algum momento, quando você estava passando por alguma situação desafiadora. Senhor, o que está acontecendo? Você está vendo isso que está acontecendo? Senhor, eu serei destruído. Não, não será. O Senhor está falando que há uma porção de fé e esperança sendo derramada sobre nós. Há uma graça derramada sobre nós, para que sejamos levantados e sustentados diante das provações. Nós somos um povo que não volta atrás. Nós somos um povo que não retrocede. Os dias serão maus, e a nossa fé será levada ao limite. Nós precisamos encontrar no Senhor um lugar aonde nós somos fortalecidos, nós somos ensinados, nós somos firmados, queridos, sem pés vacilantes. Aonde Ele renovará as nossas forças, aonde Ele renovará a nossa fé e a nossa esperança. Hebreus capítulo 11, no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam.
Se você se lançar diante dos pés do Senhor, haverá uma recompensa. Hebreus capítulo 12 diz assim: também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Jesus abriu um caminho para nós. Ele suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Nosso sumo sacerdote, nosso eterno intercessor. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Nessa noite, queridos, eu quero encorajá-los a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu quero te encorajar a entrar diante do Senhor, se a sua fé tem sido uma fé vacilante, se a sua esperança de alguma maneira foi roubada devido às circunstâncias. Essa noite eu quero te encorajar e te convidar para esse lugar de receber do Senhor aquilo que você precisa para continuar a corrida. Não é desejo de Deus que você desanime, não é desejo do Senhor que você desista, não é desejo do Senhor que você seja destruído pelas provações, mas é desejo dEle de que você seja maturado, de que você cresça, de que você se desenvolva em fé e esperança. Diante de uma vida cristã madura, piedosa, zelosa. Eu quero te convidar a estar agora diante da presença de Jesus. Você tem liberdade de permanecer no seu lugar ou de vir aqui para frente, mas eu quero que nós lancemos aos pés do Senhor o nosso coração nessa noite, que nós lancemos aos pés do Senhor as nossas circunstâncias. Senhor, nós precisamos de você nessa noite. Jesus, nós precisamos de você nessa noite. Senhor, nós precisamos de uma nova porção de fé, Senhor, e de esperança nessa noite. Senhor, sonda o nosso coração. Olha para dentro de nós, Senhor, e nos dá aquilo que nós precisamos para não desistir, para não desanimar, Senhor. Nós cremos em você, Jesus, nós cremos no que você fez por nós, nós cremos no caminho que foi aberto por você, nós cremos que nós somos filhos amados de Deus, nós cremos, Pai, que não é seu desejo que nós sejamos crentes vacilantes, mas é seu desejo, Senhor, que os nossos olhos estejam na bendita esperança. Senhor, enche os nossos dias da esperança que vem de Ti, Senhor. Nós não queremos olhar para os nossos dias, para as circunstâncias de desconfiar de você. Você é digno da nossa confiança, Senhor. Você é digno da nossa confiança, Senhor. Você é digno da nossa fé, de que você tem poder para mudar as circunstâncias ao nosso redor. Pai, nós nos lançamos diante de Ti nessa noite, para receber aquilo que nós precisamos. Vem sobre nós, Espírito de Deus.
enche essa casa da revelação de Jesus. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer a Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E qual a beleza que existe em ti, que ainda não vi. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E qual a beleza que existe em ti, que ainda não Se você entende que você precisa ser renovado na sua fé e na sua esperança, eu não quero que você fique no seu lugar, querido. Eu quero que você com coragem venha aqui para frente. Nós, pastores, queremos orar com você. Nós somos uma família. Nós queremos encorajar uns aos outros e nós queremos orar junto com você. Nós, a liderança da casa. Não fique no seu lugar, em nome de Jesus. Senhor, revela-te a nós nessa noite, Senhor. Derrama uma porção de fé, coragem, Senhor. Há muito mais do Senhor para ser derramado sobre nós. Derrama satisfação, revelação, conhecimento de Deus sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo,
és, por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso